Vamos falar um pouquinho do que tem dentro do cigarro e por que as pessoas sentem isso? A gente tem uma figura aqui do cigarro mostrando as substâncias que ele contém. Eu queria que você comentasse para a gente cada uma delas. Olha lá, primeira, nicotina. É a substância do prazer. Essa substância é uma partícula fininha que atravessa facilmente os vasos, chega mais rápido do que um corredor de 100 metros rasos ao cérebro e libera uma substância, que é um dos hormônios do prazer, chamado dopamina. E é isso que gera a dependência? Isso. Essa substância age numa área do cérebro, né, chamada córtex pré-frontal, onde nós temos um dos núcleos da base que é responsável pelo chamado sistema de recompensa cerebral, ou seja, todos nós temos esse sistema. E o fumante, esse sistema é hiperativado, libera uma carga maior dessa substância, que aí deixa a pessoa elétrica, né, alegre, esfuziante, então alivia até alguns momentos de angústia e tristeza. Por isso o fumo está muito relacionado com as emoções. Por isso que a gente ouviu tanto aquelas pessoas falando, né? Ah, não, estou preocupado com uma obra, vou fumar, né? A preocupação, o estresse, ou até a timidez, dá uma relaxada, Isso, né? muitos jovens, inclusive, se iniciam, né? Em torno dos 12, 13 anos no Brasil, uma grande parte se inicia no tabagismo, né? Para poder, né, curtir os momentos de grupo, se aproximar, né, de uma menina ou de um menino, né? Para quebrar um pouco, né, a timidez, né? Facilita, junto com o álcool, né, a diminuição da censura e a quebra desse ritual de timidez, né, para poder estar aceito, envolvido com o grupo. Mas não é só isso, né? A gente tem outras substâncias também muito maléficas. Alcatrão. O que isso provoca no nosso organismo? O alcatrão, ele faz parte, né, de substâncias, tanto partículas quanto gases, liberado da combustão incompleta da folha do tabaco. O alcatrão ele tem uma das principais substâncias contidas, chamados alcaloides, né? Eles têm benzeno, né? Que é uma substância cancerígena, né? Comprovadamente cancerígena. Comprovadamente cancerígena, que tem até outros processos industriais, né? Como queima de carvão de coque, siderúrgicas, né? Como refino de petróleo. E os trabalhadores têm que ser muito cuidados, porque o benzeno pode provocar leucemia e outro tipo de câncer. Nossa. E o câncer mais temido, né, no fumante é o câncer de pulmão, porque 90% dos cânceres de pulmão poderiam ser evitados se a pessoa não fumasse. A gente vai ver daqui a pouquinho uma lista também com doenças. Isso. Mas vamos agora ao monóxido de carbono. É terrível. É um gás, né, que tem uma grande afinidade pela hemoglobina, né, que é uma substância que tem nos glóbulos vermelhos do sangue. E ele como se parasitasse o funcionamento desses glóbulos, impedindo o organismo de receber oxigênio, né? Então, existe inclusive uma dosagem que nós fazemos do monóxido de carbono expelido pelo fumante, tem um aparelho chamado monoxímetro, né? E que permite a gente acompanhar o quanto que a pessoa está intoxicada. E por isso, né, por causa desse gás se ligar com grande afinidade ao glóbulo vermelho, chamado hemácia, é que os fumantes têm falta de ar. Gente, é uma bomba. Sim, né? é uma bomba. Vamos combinar que é muito ruim para o organismo. É uma bomba relógio de detonação lenta, né? Por isso que no início, nos primeiros anos, né, as pessoas não percebem tanto, né, os seus efeitos, embora haja, e nós vamos conversar sobre isso mais adiante. Né? Pois é, antes de falar das doenças especificamente, eu queria relacionar aí aquelas substâncias ao organismo e ao dia a dia do fumante. Né? Um fumante aí de muitos anos. Tal. Quais são as dificuldades dele no dia a dia, as limitações dele no dia a dia? Pois é, o fumante, né, o cigarro tem hoje catalogadas, né, em torno de 4.700 substâncias. Né? Essas que você mostrou são as principais, mas não são só elas. Né? 4.700? 4.700 substâncias. Né? Dessas substâncias, pelo menos 50, né, são carcinogênicas. Outras 200 ajudam a provocar inflamação nos brônquios e pode mesmo desenvolver asma ou crise de bronquite, né, ou agudizar problemas respiratórios ou circulatórios que as pessoas já tenham. Lembrando que carcinogênicas é que provoca câncer comprovadamente. Isso. Certo. Então nós temos assim, o organismo, né, quando mais jovem, né, ele ainda consegue eliminar uma grande parte dessas substâncias e se prevenir da ação delas. Mas na medida que nós vamos amadurecendo, essas defesas também vão diminuindo. Então, em torno de 20, 25, 30 anos,
após a pessoa começar a fumar, começam a surgir problemas mais sérios de saúde. Vamos ver quais são? Sim. Vamos lá, dar uma olhadinha, então, nessas doenças que podem estar relacionadas, não, que estão relacionadas, né, ao hábito de fumar. Doenças coronarianas como angina e infarto, doutor. Nossa, muito comum? Muito comum. Cerca de 35% a 45% das chamadas doenças coronarianas, especialmente o infarto, que é o mais temível, né, estão relacionadas ao consumo do cigarro. Enfisema pulmonar também, a gente ouve falar bastante. Dá uma palhinha para a gente do que é isso, que problema é esse, se der para explicar de uma forma simples. O enfisema pulmonar hoje também está incluído nas doenças chamadas doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Muitas vezes o público leigo vai ouvir essa informação do seu médico, DPOC, né, que inclui enfisema pulmonar e bronquite crônica. O pulmão da gente é como se fosse uma couve-flor, né? Aquelas florzinhas, né, do couve-flor, tem os talinhos, as florzinhas são os alvéolos, né? São as unidades respiratórias que fazem o movimento de encher e esvaziar os pulmões. A agressão da fumaça do tabaco é tão forte que eles vão perdendo, né, essa capacidade, essa elasticidade para fazer esse movimento. E aí cria-se a situação do enfisema. Por outro lado, a fumaça também, ela inflama os brônquios, né, que conduzem o ar. E isso gera secreção, catarro, tosse, chiado. Então, essas doenças respiratórias, que é onde primeiro passa a fumaça, é no aparelho respiratório, né? Elas ocasionam ao longo do tempo essas doenças que vão incapacitar a pessoa para o dia a dia e vão dificultar, inclusive, a circulação do sangue, porque o pulmão e o coração, eles são irmãos gêmeos, eles funcionam juntos, né? Quem faz a depuração do sangue, né, para eliminar o gás carbônico é o pulmão. Então, para a pessoa receber novo oxigênio, que é o combustível da vida, ela precisa respirar e respirar bem. O coração precisa ter uma circulação boa para poder levar todo o continente, né? Então, os vasos, que nós vamos conversar depois, também sofrem muito só com isso. Por isso que a gente tem aí uma série de doenças. Olha, tem câncer de pulmão, outros tipos de câncer como câncer na boca, laringe, faringe e esôfago, doenças vasculares, como derrame cerebral, aí muito comentado também hoje em dia, hipertensão arterial também, né, doutor? Sim, sem dúvida. Nos cânceres, né, também é preciso alertar, câncer de bexiga, né, também provocado pelo cigarro, um dos cânceres que primeiro foi descoberto, câncer de esôfago, né, e aqueles que fumam outros tipos de tabaco, né, que utilizam, por exemplo, charuto, cachimbo, né, também tem uma incidência maior de câncer na cavidade oral. Nossa, porque é bom lembrar que não é só o cigarro, né? Que eles não tragam a fumaça. A fumaça fica naquela região ali e a nicotina é absorvida na própria boca, ao invés de passar pela corrente, pelo pulmão e pela corrente circulatória. Olha lá, infecções respiratórias, né? Você já falou um pouquinho ali no anterior também sobre bronquite. Lembrar que a criança, né? A criança tem filha de pais fumantes, somente na primeira infância, que convive mais tempo com a mãe, se a mãe é fumante, ou o pai também. Tem uma maior frequência de doenças respiratórias, especialmente otite, inflamação no ouvido, sinusite, e tem quadros mais sérios de doença respiratória baixa, incluindo pneumonia. Pois é, mais um problema aí Pelo para quem tabagismo convive. passivo. Ó, trombose, osteoporose, catarata, impotência sexual no homem, infertilidade na mulher e até menopausa precoce. Sim. Também o cigarro provoca, né?